frágil sou. E quando essa jornada aqui findar, eu subirei. Sim, face a face eu hei de contemplar o Rei dos Reis. A cada instante quero a tua proteção, o teu cuidar. Se a cada instante sinto a tua direção, vou caminhar. E quando esta jornada aqui findar, eu subirei. Sim, face a face eu hei de contemplar o Rei dos Reis. A cada instante quero eu viver, Senhor, com devoção. A cada instante quero eu viver com amor de Boa noite com Jesus. Amém? A Bíblia diz que Moisés preferiu, ele teve que preferir, não é? Porque o homem foi criado com livre arbítrio e com capacidade de escolha. E a Bíblia diz que ele preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus do que gozar do pecado por um pouco de tempo lá como faraó. Não restaria nada de Moisés senão a múmia hoje, o que eles consideravam grande coisa. Mas, porém, todavia, Moisés foi visto lá no Monte da Transfiguração, vivo, não é múmia. E ele virá com Elias, segundo Apocalipse capítulo 11, as duas oliveiras, as duas testemunhas. O profeta disse: eles estão vivos em algum lugar. Alguém pergunta: há vida em outro lugar, em outro planeta? Nós temos muitas galáxias, muitos sóis. Esse sol que nós temos é pequeno, é uma estrela de quinta grandeza, não? Eu sei que Moisés e Elias estão num lugar. É claro que uma navezinha desta nunca vai lá. Uma carruagem de fogo vai. Foi lá, levou Elias para lá. E eles vão voltar como são. E eles vão ser mortos. Porque Moisés morreu, mas ressuscitou. Foi ressuscitado como um tipo de Cristo.
morreu sobre a rocha. E então, eles vão fazer todos os sinais que fizeram antes. E Elias vai mostrar aos judeus a graça. Eles precisam de um profeta para isso. Elias representando os profetas, a graça, Moisés a lei. Então Moisés dirá para eles: ele está certo, é isso mesmo. Ele está anunciando a verdade. Ele é o profeta Elias. Então eles serão mortos e todo mundo verá seus corpos. Aí está a televisão fazendo isso diariamente. Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, ou seja, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo que esta parte de louvor já causou em nossas almas. São bênçãos, às vezes que não são percebidas. O mal que o rock, as músicas mundanas causam, não são percebidas no momento. Mas elas causam loucura, causam doenças vindas do inferno. Assim também a música divina, a espiritual, cantadas por filhos do Senhor, causam benefícios que às vezes nós não percebemos na hora. Por isso nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor preserve estas vozes. Cada um cuide-se de si mesmo, da sua vida espiritual, do seu amor para com Jesus, do seu talento. Retribua a cada um, ó Pai. E agora, ó Deus, vivifica a Tua palavra em nossos corações. É um culto descontraído, um culto de louvor, e agora um reconhecimento da Tua palavra. Depois iremos em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus Cristo, faça mais isto. Te suplicamos a cura dos enfermos, a libertação dos oprimidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Verso 39 ao 43 de São Lucas, capítulo 23. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus abençoe essa palavra. Assentai-vos. Todos na mesma condição. Aqui na carta de São Paulo aos Romanos, veja, todo cristão deve ter conhecimento disto, porque é um conhecimento básico que leva a pessoa a nunca se ensoberbecer, se jactanciar, ser soberbo, orgulhoso, arrogante, fariseu.
Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, o apóstolo coloca todos, pelo Espírito Santo, na mesma situação, na mesma condição. Ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe homem na terra que não tenha pecado. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, o mesmo apóstolo, São Paulo, pelo Espírito Santo diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram. No Salmo 130, verso 3, o salmista faz uma pergunta que é um desafio também. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem poderia subsistir? Em outras palavras, se tu observares, Senhor, as iniquidades, quem subsistirá? Ainda, voltando a Romanos, capítulo 5, verso 12, o apóstolo diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, foi Adão, e pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, ele foi consumado. E o pecado consumado gera a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Nós notamos aí que existe uma unidade nos homens. Morre o rico, morre o pobre. Morre o velho, morre o novo. E eles dizem, acertadamente, que aquele que escapa de novo não escapa de velho. É uma unidade perfeita, perfeita. Você já pensou se morresse só pobre no mundo? Que desgraça não seria? Mas acontece que todos morrem. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos pecaram. Ainda dentro desse relato bíblico, nós temos aqui em 1 Reis, capítulo 8, verso 46. Capítulo 8, verso 46. Quando pecarem contra ti, entre parênteses, pois não há homem que não peque. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Todos morrem. Por isso todos pecaram. E João vem e diz: aquele que diz que não tem pecado, o faz mentiroso. Aqui na mensagem
reprovação por causa da palavra, parágrafo 72. O irmão Branham diz: agora aquilo era o que ele queria que eu dissesse. Vem, porque além de tudo, tenho sido culpado, talvez não daquilo que eles estavam fazendo ali. Aquele casal que estava desenrolando cena amorosa diante do auditório para desmoralizar a reunião do profeta. E o Espírito Santo disse: eles estão em suas mãos. Mas então me lembrei, aconteceu no aviso do Espírito Santo 2 dias antes, eu disse: eu os perdoo. Agora aquilo era o que ele queria que eu dissesse, o Espírito Santo. Querer que ele os perdoasse. Porque além de tudo, tenho sido culpado, talvez não daquilo que eles estavam fazendo. Porque nós vimos muitos na perdição, perdidos, mas nem todos por causa do mesmo pecado. Alguém pode chegar lá dizendo: eu nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí. Por que eu estou aqui? Então, porque além de tudo tenho sido culpado, talvez não daquilo, porém culpado. E culpado do mínimo é culpado do máximo. Eu disse, e isso ficou firmado no meu coração. Numa visita que fiz aí, eu disse: nós não temos uma religião, nós temos um Deus. E a razão pela qual nós não podemos jactanciar, porque na medida que o Espírito Santo vai tomando lugar em nossas vidas, nós vamos nos tornando, nos sentindo cada vez mais indignos. Eu estou com uma referência ali do profeta dizendo isso. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela se sente mais indigna, como homem, como gente. O Espírito Santo não leva a igreja a ser fariseia, ao espírito farisaico. Não. E culpado do mínimo é culpado do máximo. E a consciência disso é que nos leva constantemente para o pé da cruz. É que nos leva a estarmos crucificados com Cristo. Porque isso coloca todos na mesma condição. Naquela hora que o profeta analisou aquilo, ele se encontrou na mesma condição daquele casal. Tendo aquela moça com aquele rapaz nas mãos para fazer o que bem entendesse deles. Mas o Espírito Santo queria, era exatamente que ele os perdoasse, para ficar registrado aqui. Na mensagem eu acuso esta geração parágrafo 74, eu acuso esta geração por ter crucificado a Cristo novamente. Ele diz: a morte mais vergonhosa hoje não seria um tiro. A morte mais vergonhosa hoje não seria que um carro lhe passasse por cima e o mate, afogado por água, queimado pelo fogo.
A morte mais vergonhosa hoje é o castigo público, onde o mundo inteiro condena você e lhe chama de culpado. E o mundo inteiro pôs suas mãos sobre ele e o chamou de culpado, quando ele era inocente. Ele sim nunca pecou. No entanto, se fez culpado quando tomou os pecados de toda a humanidade sobre si. Tornou-se o corpo mais pecaminoso. Nunca se concentrou tanto pecado numa pessoa como se concentrou em Jesus Cristo. O profeta Isaías viu isto lá em Isaías 53. E ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quem pode ser arrogante? Ninguém. Ele morreu sobre os inimigos, não sobre seus amigos, não sobre suas leis, mas sob a crucificação dos inimigos. O príncipe da vida, Jesus Cristo, a pessoa mais preciosa que jamais viveu e jamais viverá, que nunca pecou. Ele, a pessoa mais preciosa. Mantenham isso em mente. Mantenham isso em mente. Nessa enciclopédia da Bíblia, nesse evangelista do Velho Testamento, Isaías 53, parece que ele estava vendo o quadro. Ele fez esse retrato falado de Jesus. Ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, sendo ele Deus. Sendo ele o Verbo, sem o qual nada do que foi feito teria sido feito. O mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Ele estava falando no lugar dos judeus, profetizando. Seria isto? Veio para que era seus e os seus não receberam. O profeta veio para que era seus. Esse profeta que Deus enviou agora, meus irmãos denominacionais, não é para os judeus, é para os gentios. Porventura não está se repetindo a mesma coisa? Esse é o pecado do qual ninguém pode ser perdoado, porque não tem como. O Espírito Santo não tem como salvar a quem quer que seja nesta hora,
a não ser através da mensagem do seu mensageiro. Mas vem para que é seu, o seu rejeita. Então aí nós vamos ter dois lados da humanidade em condições diferentes. Nós vamos ter um ladrão numa condição e um ladrão condenado, pecador do mesmo jeito, a um lado sendo salvo, na mesma condição humana, mas não na mesma condição espiritual. É a mesma condição humana, mas não na mesma condição espiritual. E o que o colocou numa condição diferente do seu colega foi a revelação. Ah, sim, foi a revelação que não deixou as portas do inferno prevalecerem contra aquela alma. A diferença está na revelação. A diferença entre Caim partia da semente? Sim, mas demonstrado através da revelação. Caim não teve a revelação. Que a coisa tinha sido sangue. Por isso ofereceu frutas, legumes, flores no seu altar. Abel, pelo contrário, teve a revelação. Eu às vezes chego a pensar que Abel ouviu de seus pais que Deus havia matado um cordeiro e tirou a pele para lhes cobrir. Todos dois estavam na mesma condição, mas a revelação fez um. Colocou um no extremo e outro no outro. Levou aquele ladrão que estava na mesma condição do outro para o paraíso. O que foi que ele disse? É bom, é bom, é bom. Isso é muito conhecido, todo mundo conhece isso. Mas o que foi que ele disse? E respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele está dizendo que estava na mesma condição do outro. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu: me desça aqui da cruz, eu quero continuar aí embaixo, pecando. Ele viu que a morte estava às portas, que de fato ele morreria, e que seus feitos o tinham levado ali àquela cruz. Oxalá isso atingisse a todos nós. Nós entendêssemos que determinados instantes da nossa vida foram os nossos feitos que nos levaram lá. Mas dali, ele foi para o paraíso. Ele não foi para o purgatório. Ele não foi para a reencarnação suposta. Ele foi para o paraíso.
Qual não foi a surpresa? Oh, como Martim Lutero disse, primeira coisa que eu vou admirar ao chegar lá é de eu mesmo estar lá. Segunda, é de não encontrar pessoas que eu pensei que estariam lá de todas as formas. Terceira, é de encontrar pessoas que eu nunca imaginei que elas estariam lá. Quem sabe muitos santos, pessoas piedosas, haviam partido antes daquele ladrão. Estavam no paraíso. É grande a surpresa. Ser Salvador é ser soberano. Agora, aqui na mensagem O Poder de Deus para Transformar, parágrafo 14 ao 16, a irmã Brana falando sobre a partida da irmã Shecarim, esposa do irmão Shecarim. E ele disse, agora a irmã Florence, só para ligar uma coisa com a outra, é uma mulher jovem, 42 anos de idade. O irmão Williams acabou de me dizer, é muito jovem, 42 anos. Mas antes que ela soubesse que tinha esta enfermidade, olha, eu tive uma visão dela e me disse o seu resultado. Então isso aconteceria. O irmão Brana sabia que ela ia morrer. Deus sabe tudo a respeito disto. E ela viu a Jesus em seu quarto antes dela partir. Nós simplesmente não queremos orar por ela. Isso no culto fúnebre, naturalmente. Pois já fizemos muito isto. Nós queremos somente agradecermos a Deus pela vida que estava no nosso meio. Aquilo inspirou todos nós. A sua vida foi inspiração para nós. A vida da irmã Shecarim. E nós queremos orar pelo irmão Demos e a irmã Rose. E recordem, eles tiveram um terrível e duro choque em suas vidas. Nos últimos, é o seu pai, sua irmã agora, nos últimos anos. Mas e sim, menos de 10 meses, e também a irmã Edna. Então eu sei como condoer-me com o irmão Demos. Eu tive um pai, irmão, esposa e um neném que partiram em poucos dias. Então eu sei como ele se sente nesta manhã. Você somente sabe quando você está na mesma situação. É aí quando você sabe como se condoer. Você somente sabe quando você está na mesma situação. É aí quando você sabe como se condoer. Irmãos, é humano. É humano não se compadecer dos errados. Aqui em Hebreus capítulo 5, Paulo disse, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Voltando lá, porque todos pecaram. E se sentindo na mesma condição, na mesma situação, virá a tremenda vitória no amor divino.
Que gloriosa decisão tens feito, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. A vitória da fé é bonita, é gloriosa. A vitória da graça é gloriosa. A vitória da perfeição é gloriosa. Mas a vitória do amor é sobre todas. A vitória do amor traz a pedra de coroa sobre a igreja, sem a qual ela não irá no rapto. Ela pode cuidar de sua vida social, moral, de sua saúde física, de suas aparências, de sua reputação. Mas será como o sino que tine, que badala para lá e para cá, se não tiver amor, o amor ágape. Foi isso que levou o profeta a sair daquele bar e ver o arco-íris de sangue, e o sangue bombeando constantemente com uma pulsação do coração de Deus pelos pecados do profeta. Ele disse: isso tudo é por você. Por que você está condenando-a? Ele voltou lá, e aquela pedra de coroa salvou aquela alma, ao invés de varrer aquela peste da terra. Salvou aquela alma que valia mais do que o mundo todo. Quando você vê uma pessoa, você tem que lembrar, ali dentro tem uma alma. Ela é antipática, ela é suja, ela é imunda, ela é indesejável. Mas lá dentro tem uma alma que pode ser um diamante. Eu fiquei pensando naquilo lá dentro da arca. Dentro da arca, aqui pelo Araguaia, nessas enchentes da bacia do Araguaia, às vezes tem os torrões. E quando a enchente vem, então todos os animais fogem para ali, para aqueles torrões. A cobra, o veado, a onça. Engraçado, eles dizem que nenhum ataca o outro. Porque todos estão sofrendo uma condição. Uma condição de aflição, de angústia. Eles estão identificados com a situação que eles estão enfrentando. Eu vi isso lá no Coxim, no Rio Coxim, lá em Mato Grosso. A 200 metros da Cachoeira das Palmeiras você não pode pescar. É vigiado pelo exército. Porque os peixes ali não devoram um ou outro. Por maiores que sejam, eles não pegam ninguém. Eles estão todos numa mesma condição. E como irracionais, eles deixam uma mensagem, uma lição muito grande para este mundo que está vivendo uma hora de aflição tensa. Não importa que o sereno molhe as cidades, as praças fiquem quietas, os rios, as matas. A aflição tem tomado conta da terra. Mas o boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a sua manjedoura. Mas o homem não pode identificar-se com a situação que está vivendo. Chico, a hora não é de brincadeira. Sim, há uma identificação
na própria natureza, diz São Paulo aos Romanos, capítulo 8, que ela está gemendo. Pela manifestação dos filhos de Deus. E vocês, meus irmãos, estão dentro deste quadro, não por mérito, não por qualidade própria, porque todos pecamos, mas pela revelação. Jesus disse: quando virdes estas coisas acontecerem. Que coisas? Os dias de Noé. Você entra num shopping center, como eu entrei ontem, teimoso. Vamos comer alguma coisa que eu estou com fome. Não consegue, não dá. A cabeça dói. Você fica irritado. Se isso não for os dias de Noé, os dias de Sodoma e de Gomorra, o amor tem se esfriado. Quando virdes acontecer estas coisas, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Isso quer dizer, nós estamos nos identificando com a nossa condição. O profeta diz: nós não temos condição de ajudar uns aos outros. Se podemos dar um alívio para alguém, é o máximo que podemos fazer, como se fôssemos um analgésico. A sua dor vai continuar, os seus gemidos continuarão. Eu sou homem de dores, eu sou homem de gemidos. Não é porque eu sou extrovertido, porque eu sou alegre, porque sou feliz. Eu sou feliz, mas tenho gemidos na alma, tenho recalques, tenho mágoas, tenho feridas. Você é homem ferido, você é homem de dor, você é mulher de dor. Moças com dores, rapazes com dores, crianças com dores. A natureza sabe. Aqueles peixes não atacam um ao outro. Eles identificam a condição, a situação do momento. Eles só têm uma coisa a fazer. Eles só pensam, só trabalham com um objetivo apenas: é subir. Se vocês virem aquela cachoeira, vocês não podem acreditar que um peixe sobe ali, nada para cima daquilo e chega lá em cima. Mas a natureza faz isto. Foi Deus quem fez. E se você vê a condição, identificar a condição do povo de Deus, você não acredita que esse povo vai subir, como Sara não acreditava que ela podia ter um filho e não podia ter mesmo, e Abraão não podia ter um filho. Alguém já esteve na mesma condição no passado, com coisa impossível para acontecer na sua vida. Nós estamos todos na mesma condição humana, como aqueles dois ladrões estavam na mesma condição humana.
mas não na mesma condição espiritual. É o que faz a grande diferença. Nós vamos terminar aqui, mas lembrando daquilo que o profeta disse. Não tire isso da mente. Mantenham isso em mente. Mantenham isso em mente. Todos na mesma condição humana, mas nem todos na mesma condição espiritual. E o que faz essa diferença é a revelação. Você deve ser agradecido a Deus. E você que tem nos visitado, nos ouvido, nós não somos melhores do que ninguém. É aquele quadro lá do Calvário. Eu sou um daqueles ladrões. Mas eu não desafio a Deus. Eu creio em Deus. Nós estamos naquela cruz, naquele Calvário. Mas nós não desafiamos a Deus. Nós cremos em Deus. Se vocês pensam em continuar ouvindo mais, tudo bem. Glória a Deus. Mas chega o momento de se fazer uma decisão. Essa decisão é uma prova evidente de que você tem se identificado com Cristo. Através da sua condição de pecadora, de pecador que és. Então você toma uma decisão de não mais pertencer a uma religião, mas pertencer a Cristo, pertencer a Deus. Não vir para a minha igreja, por favor. Não me ter como alvo em nome de Jesus Cristo. Mas ter a Cristo como seu alvo. Único. Bem, decida hoje então. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa salvação é incondicional. Deus não exige nada de ninguém. Ele fez um pacto com o homem rompeu. Ele fez pacto com o homem quebrou. Então ele disse, agora eu vou fazer um pacto com Abraão incondicional. Ele pode fazer o que for, eu não quebrarei meu pacto com ele. E ele fez esse pacto com os filhos de Abraão. Esse é o pacto, diz São Paulo. Você fere a ele, você fere o seu coração, você o faz chorar, mas não tem como ele romper esse pacto. Quando Deus revela uma pessoa, é porque ele ama aquela pessoa como filho. Não é revelar apenas o batismo, a unicidade. Ele revela. Eu estava ouvindo, viajando com os irmãos, de volta, ouvindo um pouco das 7 eras que eu gravei no estúdio. Eu estava vendo, mas que coisa. As 7 eras é um fundamento. É sempre uma coisa nova. Ele te revela todas as coisas. Sabe, nós somos revelados. Todas as coisas. Não tem nada encoberto de nós. Todas as coisas ocultas hão de ser reveladas a quem?
A eles não, mas a vós vos é dado conhecer o mistério. Agora, se você chegou a esta conclusão, venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, dando assim partida para uma vida diferente espiritualmente falando. Os nossos prazeres não são os prazeres do mundo. A copa não me causa felicidade. Nunca me causou mais. Isso falando do batismo desse país. O carnaval não causa nenhuma felicidade. Não há nada, a televisão não tem nada que nos agrada mais. Aquilo sim está cafona, enjoativo. É enjoativo ver as mesmas caras, os mesmos gestos, a mesma linguagem. Quando você começa a ver uma vida, você sabe como vai terminar. E aparece a mulher lá, você já sabe o que vai acontecer, daí a pouco ela está na cama com aquele homem. Então isso está cansativo, isso está nojento. E o filho pródigo está olhando isso como bolotas de porcos. Ele diz, eu estou aqui nessa condição de porcos. Quando na casa de meu pai, até os jornalheiros comem na mesa. Levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e contra a terra. Pequei. O meu pecado está diante de mim. Você quer? Tem alguém que deseja levantar sua mão dizendo, eu me identifico nesta noite, publicamente, com Cristo e a minha salvação. Tem alguém? Não? Não tem? Ninguém. Todos aqui já se identificaram. Glória a Deus. Aleluia. Vamos inclinar nossas cabeças. Se por acaso alguém ainda quer vir à frente, talvez seja mais satisfatório, vem aqui para frente. Identificar. Não é pessoa que já foi batizada, não. É quem não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer ser batizado? Vem aqui para frente. Nós vamos orar por você. Aleluia. Muito bem. Isso é muito bom. Você está fazendo uma coisa certa. Muito certa. Muito certa. Tem mais alguém? O senhor se identificou hoje? Tem mais alguém? Eu não sei, eu não uso insistir em apelo. Se tem, enquanto nós oramos, vem aqui para a frente. Vem depressa. Como esse rapaz acaba de fazer. Senhor Jesus, aqui está uma alma preciosa, que tem ouvido a Tua palavra, e agora faz essa profissão pública de fé. Isso foi o toque final para a sua alma, para o seu espírito, para o seu coração. E nós ficamos agradecidos por isto. Nós amamos a este irmão. Como irmãos, amamos esta alma. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Agora, Senhor,
põe a tua mão santa, ou as tuas mãos santas sobre cada pessoa aqui, sobre essas menininhas, essas criancinhas, sobre esses que estão no ventre ainda, as irmãs gestantes, lá no berçário, aqui em todo o auditório, esses que vão usar as peças de roupa, que estão recebendo oração especial, o livro de oração está aqui. Glória a Jesus. Nós encomendamos a cada necessidade a Ti, inclusive a do emprego, a do trabalho, do ganha-pão. Nós colocamos diante do Senhor o trabalho de cada um, a viagem de cada um, os cruzamentos, as ultrapassagens. Livra do perigo, Senhor, com o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor dos que eu temo e os livra. Aleluia. Aleluias. Sublime graça.